Vocês estão na bênção? Você sabe por que você está na bênção, meu querido? Teu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltar hoje, vai te levar para você morar para sempre com Ele. Andar em ruas de ouro, onde lugar onde não há choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Mas a maior bênção é você estar com teu Deus todos os dias da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos no mês de maio a campanha de 30 dias de oração pela família. Irmãos, tantos milagres que Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor, tantos testemunhos nós ouvimos do poder de Deus agindo nas famílias, quantas pessoas curadas, restauradas, milagres, algo sobrenatural. Irmãos, eu participo de alguns grupos de WhatsApp que nesses 30 dias de maio foram muitos testemunhos de algo assim, sobrenatural, de pessoas falando assim, olha, agora eu deixei nas mãos do Senhor. Aí Deus ama quando você faz isso, quando você entrega nas mãos dEle e Ele entra com poder, com a graça dEle. Mas, querido, a campanha terminou, mas o nosso apelo, o nosso desafio é que você não pare de orar pela família, pela sua família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode repetir comigo assim, eu não posso parar de orar pela minha família. Ah, querido, que todos os dias sejam dias de milagres na sua casa. Todos os dias, dias do sobrenatural do Senhor na sua casa. Porque as lutas são grandes. Nós vivemos dias difíceis. Dias onde o inimigo, as batalhas têm se levantado sobre a nossa casa, nossa família. E assim, o Brasil passa momentos difíceis na política, na economia, em vários setores. Talvez você enfrente problema na sua casa, você enfrente problemas lá no seu trabalho. Mas, irmão, raciocina comigo. Quando nós enfrentamos problemas da porta da nossa casa para fora, é um nível de problema. O grande problema, as lutas maiores, são quando elas acontecem da porta para dentro. É quando um casamento balança, é quando um pai encontra um filho perdido no álcool, nas drogas, é quando uma família perde uma filha. São tragédias que acontecem dentro de casa. Aí dói muito. Lá fora dói bastante, nós sofremos. O Brasil, ele sofre com as lutas, com as dificuldades, com os problemas que a nossa nação enfrenta. Mas quando nós enfrentamos, querido, as lutas dentro de casa, aí que a coisa pega. E nessa manhã Deus Deus tem falado muito comigo no texto de 1 Samuel. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Que nessa manhã o Senhor quer nos ensinar. Escuta isso, meu querido. Deus quer nos ensinar, no poder dEle, a sairmos das tragédias e vivermos todos os triunfos e vitórias que Deus tem preparado para nós. 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1, só te falar um pouquinho do contexto para você situar. Nós vamos aprender com Davi algumas decisões que nós precisamos colocar em prática na nossa vida para sairmos das lutas, das batalhas e vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê que o teu Deus é poderoso para transformar tragédias em triunfos na sua vida? Você crê nisso? Que o teu Deus é poderoso, crê nisso? Que o meu Deus, que o teu Deus, o nosso Deus, é poderoso para transformar tragédias em triunfo, batalhas em vitórias. E é isso que nós queremos aprender. O que eu preciso fazer? O que a Bíblia me ensina? O que Davi nos ensina com a caminhada dele? Quando Davi estava vivendo uma tragédia, até o momento que ele viveu o triunfo, o que Davi fez? Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Isso é verdade. Colocar toda a nossa confiança no Senhor. Mas qual é a minha parte? O que eu preciso fazer? É o que nós vamos aprender no texto. Nós vamos aprender com Davi algumas decisões que precisamos tomar quando enfrentamos lutas e tragédias na família, em casa. O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer quando a família está em apuros? E o contexto, nesse momento aqui, Davi ainda não era rei de Israel. Davi ainda não era. Ele já tinha sido ungido rei de Israel. E Davi foi crescendo. E o rei de Israel era Saul. E como Davi foi crescendo, ficando famoso, o rei Saul começou a ter inveja e ciúmes de Davi. E aí o rei começou a perseguir Davi, querendo matar Davi, percorrendo todo o reino atrás de Davi, colocando todos os soldados, todo o exército atrás de Davi, querendo matar Davi.
Por 2 oportunidades, Davi teve chance de matar o rei Saul, mas ele falou assim, eu não sou louco de fazer algo contra o ungido do Senhor. E aí Davi falou assim, o único lugar onde Saul não vai me perseguir é se eu for habitar com os inimigos. Foi isso que Davi fez. Ele não tinha mais sossego em Israel, e Davi sai e procura o rei dos filisteus, e pede uma cidade para ele habitar, e o rei concede uma cidade para ele, uma cidade com nome estranho, Ziclag, e Davi começa a habitar em Ziclag, no meio dos filisteus, e aí Saul não achou mais Davi. Só que a vida, irmãos, ela dá muitas voltas. E chegou um dia que haveria uma guerra entre os filisteus, onde Davi estava habitando, com o povo de Israel. É como se nós, eu e você, estivéssemos morando, por exemplo, no Paraguai, na Argentina, e tem uma guerra entre Brasil, Argentina, Brasil e Paraguai, e você sai lutando a favor do Paraguai e da Argentina contra o Brasil. Foi o que aconteceu com Davi. Só que quando a guerra estava para começar, os generais dos filisteus procuraram o rei e falaram assim, não, Davi não pode lutar aqui não. No meio da guerra ele vai se voltar contra nós e vai nos matar. E aí o rei fala assim, olha, você não pode participar dessa guerra, volta para casa. Davi tentou argumentar, falou, não, eu sou fiel, vou lutar ao seu favor. O rei foi incisivo e Davi volta para casa. Presta atenção nisso, irmãos. Do local da guerra até a cidade de Davi, era uma caminhada de aproximadamente 3 dias. E aí Davi, angustiado de não estar podendo participar dessa guerra, volta para casa. E quando ele volta para casa, ele vai encontrar uma das maiores tragédias que ele viveu na vida dele. E talvez você entrou aqui nessa manhã e está vivendo tragédias, vivendo lutas, ou já viveu, ou está vivendo. E se você não viveu ou não está vivendo, mas se um dia isso vir a acontecer, queridão, olha aqui para mim, escuta o que eu vou dizer para você. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque você ama o Senhor, por mais que você esteja passando por lutas, por tragédias, por dificuldade, a mão do Senhor está sobre a sua vida. E Deus transforma a tragédia em triunfo na nossa vida. Deus transforma a luta em batalha. Você olha vários personagens bíblicos que passaram por tragédias na vida, por lutas, e depois viveram milagres e viveram triunfos, viveram vitórias. Mas Deus, querido, algo que aconteceu com Davi, Deus não poupou Davi de passar essa tragédia. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões. Então, queridão, talvez você está passando por luta, por dificuldade. Deus não vai nos livrar muitas vezes das nossas dificuldades, mas Ele vai nos livrar dentro da dificuldade, dentro da luta, dentro da batalha que o teu Deus se manifesta e entra com livramento, com graça, mostrando o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele não abre mão de você. Você é o queridinho, a queridinha do papai. Quanto mais você passa por luta, mais a presença do Senhor quer se manifestar na sua vida. Então Davi estava vivendo uma grande tragédia, talvez a maior tragédia da vida dele, que nós encontramos lá do versículo 1 de 1 Samuel capítulo 30, até o versículo 6. Versículo 1, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, porque eram 3 dias de caminhada, os amalequitas, um outro inimigo, nós falamos aqui sobre Israel, sobre os filisteus, e agora um terceiro inimigo, os amalequitas, tinham atacado Neguebe e Ziclag, que é a cidade de Davi, e haviam incendiado a cidade. Versículo 2, levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Olha o versículo 3, irmãos, olha a tragédia. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos, filhas haviam sido levados como prisioneiros. Versículo 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Tragédia. Você imaginou, Mário, voltando para casa, voltando do trabalho, aí você olha em direção à sua casa, você vê sua casa destruída, pegando fogo. Cadê minha família? Cadê meus filhos? Olha,
passou um inimigo aqui e levou tudo. Roubou sua esposa, seus filhos, todas as pessoas, seus bens, seu carro, tudo que você tinha, foi levado. Era isso que Davi estava vivendo. Uma grande tragédia, uma grande luta, uma grande batalha. E quando você olha nos personagens bíblicos, irmãos, a maior parte deles viveram lutas terríveis e cruéis, viveram tragédias. E a coisa ainda ficou pior do que você imagina. Versículo 5, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que foram mulheres de Nabal. Agora, presta atenção no versículo 6. Já não bastava a sua cidade incendiada, seus bens roubados, sua família roubada, levaram seus filhos, levaram tudo, não tinha mais nada. Quando estava no fundo do poço, os amigos de Davi, os seus soldados, viram para ele, pastor Andréia. Davi ficou profundamente, ele já estava angustiado, sem força de tanto chorar. Versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens, os seus soldados, os seus liderados, falavam em apedrejá-lo. Eu fico imaginando, você é o culpado disso. Nós estamos vivendo nessa situação porque foi você, Davi, que nos colocou aqui. Foi você, Davi, que nos levou para essa guerra que não era para a gente ter ido. Davi, nós vamos acabar com a tua raça. Tragédia. E aí, irmãos, versículo 6, ele tem uma outra parte. Escuta o que eu vou dizer para você. O que fazer quando nós estamos no meio da batalha? É o que o texto vai nos ensinar daqui para frente. O que eu preciso fazer? O que eu preciso colocar em prática? Quais as decisões que eu preciso colocar em prática na minha vida? Diante da tragédia, diante da luta, eu preciso de 3 decisões. E a primeira delas, eu preciso me fortalecer no Senhor. Você pode repetir comigo? Fortalecer no Senhor. Essa é a primeira decisão. A segunda decisão, eu preciso consultar. Consultar quem? Eu preciso consultar o Senhor. No meio da batalha, eu preciso de direcionamento de Deus. Pastor Andréia, nós não combinamos nada aqui, mas se você prestou atenção na oração dela, ela falou várias vezes, Senhor, tem muitas pessoas aqui que estão buscando respostas. Quem consulta o Senhor, tem a resposta que vem da boca do Senhor. Uau! E a terceira decisão que eu preciso colocar em prática, depois que eu me fortaleço, depois que eu consulto ao Senhor, aí eu posso agir conforme o direcionamento que Deus deu para mim. A primeira decisão, eu preciso me fortalecer. Aquela aí, o versículo 6, a parte B, é a continuação do versículo. Que Davi estava profundamente angustiado, porque os seus amigos soldados falaram que iriam apedrejá-lo, porque eles estavam angustiados por causa das suas famílias. A parte B do versículo 6, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, no seu Deus. Querido, eu fico imaginando, se coloca nessa cena, a cidade destruída, os familiares sequestrados, os seus amigos querendo apedrejá-lo, estava um motim, Davi vivendo um motim, vivendo um momento assim, talvez, ele escapa desse motim, sai do momento do local de guerra, e vai para o secreto, vai para um lugar, vai para a presença do Senhor, ele sai do momento da batalha, e vai para os pés do Senhor Jesus. O que a gente aprende aqui no meio da batalha? A primeira decisão que eu preciso colocar em prática na minha vida, eu preciso me fortalecer no Senhor. Uau! Não adianta você ficar no meio do olho do furacão. Na hora que o inimigo se levanta, meu queridão, você precisa correr para os pés do Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, falando do dia mau. O dia mau talvez não seja um dia de 24 horas, mas momentos na nossa vida, fases da nossa vida, que viram verdadeiro dias maus. E nos dias maus, o apóstolo Paulo já recomenda, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está passando por luta, meu queridão? É hora de você buscar o Senhor, se fortalecer no Senhor. É hora de você correr para os braços do Senhor. 2 questões de muito discernimento espiritual. Entenda isso. Todo dia é dia de você se fortalecer no Senhor. Todo dia é dia de você buscar o Senhor, de ler a palavra, de você se derramar na presença do Senhor. Todo dia, querido, você precisa se fortalecer em Deus. Porém, há dias de lutas.
que esse nível que você busca a Deus, ele é insuficiente para você vencer suas batalhas. No dia da luta, no dia da tragédia, você precisa subir de patamar na busca de Deus, no fortalecimento de Deus. Porque há gigantes, há lutas, que você precisa fortalecer muito mais em Deus. Eu quando converso com uma pessoa que está passando por uma luta, por uma dificuldade, em 2 minutos eu sei se ela vai vencer a luta ou não. Puxa, William, muita petulância. Não, não é, é a atitude dela. Eu vejo pessoas que estão passando por luta, por dificuldade, e falam assim, William, mas agora eu vou buscar o Senhor. William, e eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar o meu Deus vai dar uma resposta. Eu tenho certeza que Ele vai vencer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando alguém aplica o coração no meio da luta, no meio da batalha, e se derrama diante do Senhor, e busca a face dEle, e diz, Deus rasga os céus, mas eu estou aqui. Foi o que Davi fez. Eu não tinha dúvida nenhuma que ele ia vencer. Conhecendo Davi, não tinha dúvida nenhuma que ele foi para o secreto. Querido, mas quando eu conheço por outro lado, pessoas, meu querido, que na hora da luta, na hora da dificuldade, pastor, olha, eu estou sofrendo. Irmão, tem hora que a gente está desesperado, só dá vontade de chorar. Mas eu preciso tomar uma decisão e correr para os braços de Deus. Não adianta eu ficar me lamentando, não adianta eu me colocar como vítima da situação. Deus permite situações na nossa vida para nós nos posicionarmos em Deus, buscarmos a face do Senhor, nos fortalecer nele. Porque Provérbios já diz isso. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É no dia da angústia, que muitas vezes nós não temos força nenhuma, que a gente precisa correr para os braços do Pai, porque é Ele que me fortalece. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte nos braços do Senhor. É o Senhor que me fortalece, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te anima, é o Senhor que te renova, é o Senhor, meu querido, que vem sobre a sua vida. Quando o braço do Senhor vem sobre você, você se fortalece em Deus. Então, queridão, busca o Senhor todo dia, mas no dia da batalha, busca o Senhor com mais profundidade. Esse é o primeiro discernimento. O segundo discernimento que eu quero dizer para você é o seguinte. Preste bem atenção nisso. Isso é questão de sobrevivência espiritual. Questão seguinte, querido. Quando você está passando por luta, por dificuldade, Deus pode usar pessoas. Presta atenção. Deus pode usar pessoas. Mas você não deve colocar a sua fé nas pessoas. Entende isso? No meio da luta, não adianta Davi falar assim, não, mas eu sou amigo do rei. Mas eu sou amigo do fulano de tal, eu sou amigo do governador, eu sou amigo do delegado, do médico, do fulano, do melhor cirurgião. Ei, na hora da luta, Deus pode usar todos esses seus amigos, mas na hora da luta você precisa buscar o Senhor. E a nossa tendência, muitas vezes, é colocar a nossa fé nas pessoas. E Davi, ele se fortaleceu no Senhor. E se você ler o texto nos outros versículos, Deus usa pessoas para abençoar Davi. Pessoas que entram no caminho de Davi para levá-lo da tragédia para o triunfo. Mas Davi nunca colocou a confiança dele no homem. Por isso, meu querido, olha aqui para mim. Está passando por luta, por dificuldade. Coloque sua confiança no Senhor. Deposite a sua fé nele. Coloque sua confiança no Deus que pode mudar todas as realidades. Ele pode usar pessoas para mudar a tua história. Mas você precisa primeiro se fortalecer no Senhor. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Se você dedica totalmente o coração ao Senhor, Ele vai te fortalecer no meio da luta. Querido, no meio da batalha, alguém que entrega a luta, que consagra. Deus, o teu Deus, vai te fortalecer o teu coração. E você pode vencer todas as batalhas naquele que te fortalece em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, igreja? Essa é a primeira decisão. Davi passou por luta, passou por dificuldade. Ele não desistiu, meu querido. Ele foi se fortalecer no Senhor. A segunda decisão, depois que Davi se fortaleceu no Senhor, ele foi consultar o Senhor para saber aquilo que Deus queria que ele fizesse. Irmão, isso faz toda a diferença. No meio da batalha, no meio da luta, muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queridão, eu já quebrei a cara várias vezes por querer fazer as coisas do meu jeito. E Davi também.
Davi, ele toma essa atitude com perguntas óbvias. Porque eu sei que aqui, vejo aqui alguns militares, é a tendência natural do militar, no meio de uma invasão, o que é? Posicionar o pilotão e ir atrás do invasor. Era o natural, é o normal, o óbvio. Mas mesmo Davi sendo o general daquele pilotão, o comandante daquele batalhão, ele decide consultar o Senhor, porque ele já tinha quebrado a cara muitas vezes em decisões que ele tinha feito sem consultar o Senhor. Querido, eu quero desafiar você, em todas as decisões da sua vida, todas, seja as pequenas, seja as médias, seja as decisões mais complexas da sua vida, consulte ao Senhor. Não tome decisões sem incluir o teu Deus na sua decisão. Aí você fala, William, mas como é que eu vou fazer isso? Querido, você precisa estar em intimidade com Deus, em conexão com Deus em todo tempo, conversando com o Senhor. Um exemplo que eu faço. Eu saio da minha casa para vir aqui para a igreja, eu chego na esquina da rua que eu moro, eu pergunto, Espírito Santo, que caminho que o Senhor quer que eu faça? Que caminho que o Senhor quer? O Senhor quer que eu desça aqui pela Mato Grosso, que eu desça na minha rua direto, se eu vou por outro caminho? Senhor, eu quero ser guiado, conduzido pelo Senhor. Falando algo da minha intimidade, pastor André, de manhã, quando eu vou pegar uma camisa, uma camiseta para vestir, Senhor, que roupa que o Senhor quer que eu vista hoje? Eu já tive um dia que usei uma camiseta que tinha um versículo bíblico. Uma pessoa me para e fala assim, Deus acabou de falar comigo através do versículo que está na sua camiseta. Era isso que eu precisava ouvir. Deus quer levantar homens e mulheres que consulte ao Senhor em todo o tempo. Com quem que eu vou casar, onde eu vou trabalhar, onde eu vou morar, qual que é o teu ministério, o que que eu vou fazer, o que que eu não vou deixar de fazer. Nós precisamos criar um hábito, irmão, de todo o tempo estar consultando ao Senhor. Às vezes você está no meio do conflito, Deus fala para mim, fica quieto, fica quieto, fica quieto. É hora de silêncio, deixa a pessoa falar. Irmãos, como a nossa vida ia melhorar em muito se nós colocássemos todas as decisões da nossa vida nas mãos do Senhor. Mas não é uma decisão para consultar no sentido, eu vou ouvir uma opinião de Deus. Não ouve a opinião de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus para a minha vida, a promessa de Deus para a minha vida. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe Davi e ele perguntou ao Senhor, olha as perguntas óbvias, que Davi perguntou ao Senhor. Davi perguntou ao Senhor, Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Era óbvio, meu irmão, é a pergunta dele. São perguntas muitas vezes óbvias, mas muitas vezes, eu estava conversando com um discípulo essa semana, que nós não enxergamos o óbvio muitas vezes, enxergamos muitas coisas, mas deixamos de enxergar o óbvio. E Davi fez uma pergunta óbvia aqui para ele. Eu quando me converti, meu irmão, eu entendi o que era a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. Eu já namorava com a Tânia, assim, eu acho que um ano, uns 2 anos. E aí quando eu me converti de verdade, e eu entendi o que era uma decisão em Deus, eu procurei ela e falei assim, olha, nós vamos buscar o Senhor, e vamos consultar o Senhor. A gente já estava quase noivo, nós estávamos quase noivos, quase marcando a data de casamento. Eu falei, olha, nós vamos orar e jejuar para que Deus confirme a vontade dele. Irmão, bota uma mulher brava. Bota uma mulher nervosa. Como é que é? Depois de tanto tempo, agora você vai perguntar ao Senhor se é da vontade dele. Irmão, ficou bicuda comigo. Uma semana não querendo falar comigo de jeito, maneira. Eu falei, e agora? Agora o negócio vai ficar feio. E aí, meu irmão, eu comecei a buscar o Senhor, consultar o Senhor. Fui numa vigília, nós tínhamos uma vigília aqui de sexta-feira. E aí, irmão, Deus falou comigo, irmão. Deus falou, olha, essa é a mulher da tua vida. Queridão, no sábado de manhã, já estava lá comprando a aliança do casamento. E ela falou, como é que foi isso? Deus falou comigo, você é a mulher da minha vida. E agora esse ano, no dia 16 de dezembro desse ano, vamos fazer 30 anos de casado. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome dele. Meu irmão, quando Deus falou, consulta o Senhor, queridão. Consulta o Senhor. Não economize em consultar o Senhor. Ele está sempre pronto. Olha o que ele diz para Davi, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Quando Deus libera a palavra dele, quando Deus libera a promessa dele, meu irmão, vai para cima. Vai para cima, obedeça imediatamente.
E Davi sabia, queridão. Muitos anos depois, o profeta Jeremias, ele traz esse versículo que eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porque eu sei, porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês. Quem tem planos para a sua vida, meu irmão? Quem tem planos para você? Quem tem planos para você? Hã? Deus, quem tem plano para você? O teu Deus, olha lá, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos de vitória para você, planos de futuro para você, meu queridão. Por mais que você esteja passando por lutas, passando por dificuldades, o teu Deus te ama, Ele não abre mão de você. Talvez não vai te livrar da cova dos leões, mas vai te livrar dentro da cova dos leões. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Consulte ao Senhor. No meio da luta, no meio da batalha, pergunte ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estava voltando, a minha avó morava em Fátima do Sul, irmãos. Eu estava voltando, na minha intimidade com Deus, pedindo a bênção do Senhor para voltar para casa, saber o horário, mais ou menos quando é que a gente ia sair, e aí Deus colocou paz no meu coração, saí da casa dela no final da tarde, e voltando para Campo Grande, chegando ali em Anhanduí. Antes de chegar em Anhanduí, para quem conhece a estrada, tem uma curva à direita, aí você já visualiza a cidade. Anhanduí fica numa subidinha. E aí quando eu estava, 1 quilômetro mais ou menos antes daquela curva, o Espírito Santo falou comigo, William, anda 80. E o meu irmão estava comigo, e meu irmão começou a encher a paciência. Aí, tá ficando velho, tá igual o pai, andando 80 por hora. Meu pai só andava 80, irmãos. Era assim, religiosamente a 80 por hora. Eu ficava desesperado com aquilo ali. E aí ele lembrou, quando meu pai só andava 80 por hora, e 80. Aí ele falou assim, para com isso, nós vamos chegar amanhã em Campo Grande. Eu falei, olha, Deus falou comigo que eu tenho que andar 80. E meu irmão não era crente naquela época ainda. Você está ficando louco, Deus fala. Deus vai falar um negócio desse. Falei, cara, Deus falou comigo para andar 80. Aí ficou me enchendo a paciência, irmão. Me enchendo a paciência. Me cutucando, aí andando 80, está ficando velho. Irmão, quando eu chego naquela curva, mais ou menos 6 horas da tarde, que é o pior horário, que a iluminação natural e artificial não funciona, e você fica vendido. E aí quando eu entro naquela curva, tinha uma carreta passando a outra. Irmão, aí vem a segunda parte do negócio. Poderoso. Que nessa fração que eu vejo aquelas 2 carretas, Deus fala comigo de novo. Ele fala assim, porque o acostamento naquela época era muito complicado. Era muito estreitinho e era um acostamento meia boca. Deus falou comigo em frações de milésimos de segundos. Coloca 2 rodas no acostamento e 2 rodas na faixa do asfalto. Eu tentei fazer isso, irmão. A 100 por hora da velocidade que eu vinha, jamais eu ia conseguir fazer aquela manobra, mas 80 deu. Eu coloquei 2 rodas para fora, 2 rodas eu mantive na faixa, uma carreta puxou para um lado, a outra puxou o outro. Irmão, eu vi o barulho da carreta passando assim, sum. Falei, meu Deus. Olhei para o lado, meu irmão estava assim, Deus fala mesmo, Deus fala mesmo. Irmão, consulte o Senhor. E quando Ele fala, obedeça. Coloque em prática a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, de fazer você prosperar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque Ele te ama e tem projetos tremendos para você, em nome de Jesus. E a terceira decisão, meu querido. Primeiro, ele se fortaleceu. Segundo, ele consultou o Senhor. Deus liberou uma promessa para ele. Com certeza você vai alcançar. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que agir. Atitude. Na hora que Deus libera a promessa, meu irmão, vai para cima, é hora de agir, é hora de atitude. Eu assim, André, antes de vocês darem o curso de noivos, eu fiquei 7 anos dando curso de noivos. E aí, eu criei muita amizade, né, com o pessoal aqui, os novos casais que faziam o curso de noivo e tal. E passava um tempo, eles falavam, e aí, William, tudo jóia e tal. E a gente falava do como é que está o casamento e tal. E eu brincava, e aí, vai ter filhos? Pastor, nós estamos orando. Eu falei, varão, oração é bom para muita coisa, mas oração não gera filho, tem que praticar. Tem hora, irmão, que eu tenho que orar. Tem hora que eu tenho que fortalecer em Deus. Tem hora que eu preciso consultar o Senhor, mas depois que Ele consulta, meu irmão, eu preciso ir para a prática. Eu preciso para a atitude. Então, queridão, se você está querendo ter filho, você vai orar, mas tem que praticar também, meu irmão, senão não tem jeito. Para os casados, estou falando isso, tá, meus irmãos? Para os casados. E a terceira e última, a criança 155. E a terceira e última decisão de Davi, o que ele fez?
Davi e 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, porém, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Debaixo de uma palavra de Deus, Davi foi e perseguiu. Se você ler os versículos posteriores, a gente não vai ter tempo de ler tudo isso aqui. O Senhor abriu a porta. Meu irmão, os primeiros versículos, Davi estava vivendo uma tragédia. E aí ele toma 3 decisões. Ele coloca em prática 3 decisões. A primeira, ele se fortaleceu em Deus. Ele consulta o Senhor. Deus libera uma palavra, Deus libera uma promessa, um direcionamento, ele age. E aí, ele sai da tragédia e vai viver o triunfo. Olha o triunfo aqui, irmãos. Davi recuperou algumas coisas, irmãos. O que está escrito ali? Davi recuperou o quê? Vocês não tomaram café ainda. Davi recuperou o quê, irmãos? Davi recuperou o quê? Olha aqui para mim. Quando você coloca as suas lutas nas mãos do Senhor, quando você começa a confiar no Senhor, Ele vai te restituir tudo aquilo que foi roubado na sua vida. Tudo, irmão. Não ficou nenhuma unha para trás. Tudo. Talvez roubaram a sua fé, roubaram a sua alegria, roubaram o seu casamento, roubaram o seu amor pela sua esposa, ou pelo seu esposo, ou pelos seus filhos. O teu Deus quer te restituir tudo aquilo que foi roubado, que um dia o inimigo roubou. Talvez roubaram o seu ministério, roubaram sua vontade de servir ao Senhor. Deus quer restituir tudo na sua vida. É tempo, meu irmão, de você viver tudo aquilo que Deus tem preparado. E é o triunfo, não do meu ponto de vista. Não é o triunfo, a vitória do ponto de vista humano. A vitória que eu quero é do ponto de vista de Deus. Porque a nossa vitória é muito pequena. Nosso triunfo é muito pequeno. Às vezes nós pensamos em vitória. Eu estou com saúde, eu tenho um carrinho. Eu tenho dinheiro no bolso, tenho uma casa para morar. Meu irmão, Deus tem muito mais que vitórias na área financeira e material. Deus quer trazer vitória, meu irmão, em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, creia. Que como Davi, ele viveu tragédia, Deus permitiu que ele vivesse o triunfo. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Agora presta atenção nessa frase. Davi recuperou o que, irmãos? Tudo. Por que o texto bíblico deixa 2 vezes? As 2 expressões aparecem as 2 vezes no mesmo versículo. Davi recuperou tudo. E ali, antes do versículo 20, Davi recuperou tudo. É tempo de você recuperar aquilo que você perdeu, meu queridão. Que o inimigo tentou roubar. É tempo de recuperar tudo. Tudo. E aí não parou por isso. Além de recuperar tudo que ele tinha, Davi também, e tomou também todos os rebanhos. O que ele recuperou, irmão? Todos os rebanhos dos amalequitas. Além de buscar tudo aquilo que ele tinha, Deus deu tudo que o inimigo tinha, deu de volta. Além do que roubou do inimigo, que o inimigo roubou dele, perdão, além daquilo que o inimigo roubou dele, tudo aquilo que pertencia àquele inimigo foi passado para as mãos de Davi e seus soldados. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Eu creio, irmão, num Deus que cuida de nós, que sabe das nossas lutas, sabe das nossas dificuldades, um Deus maravilhoso, que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E se o Senhor está comigo, meu queridão, eu posso viver tragédia, viver luta, porque eu sei que a vitória é certa em nome de Jesus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diante da tragédia, meu queridão, três decisões. Eu preciso me fortalecer no Senhor. Eu preciso consultar o Senhor. Eu preciso agir quando Deus libera a promessa dEle. Feche os teus olhos, querido. Coloca a tua vida diante do altar do Senhor. Coloca o teu coração na presença dEle. Talvez você entrou aqui nessa manhã enfrentando tantas lutas, tantas batalhas, tantas dificuldades. E você recebe essa palavra, onde que a mão do Senhor está sobre você, para transformar a tua luta, a tua dificuldade, a tua tragédia. Deus pode transformar a tua tragédia em triunfo. Mas tem a minha parte, a minha decisão. Eu preciso
me fortalecer no Senhor. Eu preciso consultar esse Deus. E depois que esse Deus libera a promessa dele, eu preciso agir. Eu quero orar por você nessa manhã. Oh, querido, Deus não te abandonou no meio da luta. Deus não te abandonou no meio da batalha, queridão. Talvez você, aquela mesma atitude de Davi, choro, até não ter mais forças. Ah, querido, só o Senhor sabe a luta que você tem passado, só o Senhor sabe o teu choro, o teu clamor, os teus medos. E você veio aqui nessa manhã para colocar tudo isso diante do altar do Senhor e falar assim: Pai, eu quero como Davi. Pai, eu preciso ser renovado pelo Senhor nessa manhã, papai. Oh, meu querido, Davi estava ali no fundo do poço, sem forças para chorar, sem forças para lutar. A única coisa que Davi tinha no meio da batalha agora, naquele momento, ele tinha perdido tudo, mas ele não tinha perdido o Senhor. O Senhor não abre mão de você, meu querido. Nessa manhã, entregue essa luta para Ele. Entregue a sua família, seu casamento para Ele. Não deixe, meu querido, que o inimigo continue roubando tudo aquilo que você construiu aí na sua família. É tempo de um posicionamento, de uma decisão. É tempo de se fortalecer no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, minhas irmãs, que entraram aqui nessa manhã. Como a pastora André orou, precisando de respostas, papai. E eu quero a resposta que sai da tua boca, papai. Eu quero me fortalecer no Senhor, e eu quero agir somente conforme aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E é isso que eu profetizo na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs agora, em nome de Jesus. Fortalece o teu povo, derrama uma unção de fortalecimento e renovo na vida dos teus filhos. Nos ensina a consultar o Senhor, não sermos econômicos em consultar o Senhor. Ah, papai, e dá-nos coragem, ousadia para agirmos do jeito que o Senhor quer que nós hajamos, na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Faz algo poderoso, sobrenatural nesse lugar, papai. Cura, restaura, faz milagres, Pai, em nome de Jesus. Querido, olha aqui para mim. Eu estava orando, eu falei: Deus, qual a conexão desse sermão com a ceia? Aí Deus me arrebentou, irmãos. Deus me quebrou. Presta atenção nisso. Jesus caminhou com 12 homens. Sabe que um deles o traiu, ficaram 11. Esses homens andaram com Jesus, comeram com Jesus, se alegraram, sofreram, viram os milagres de Jesus, eles viram a ressurreição de Lázaro, eles viram tudo isso. Só que numa sexta-feira, tudo aquilo ruiu, porque o Rei Jesus estava pregado numa cruz. Para aqueles 11, mais uns 70, 120, muitos outros que caminhavam ali, as mulheres, a maior tragédia da vida deles. A esperança deles, meu irmão, estava tinha ido embora. O sonho deles era o Jesus vivo, e aí eles olham para aquela cruz, e o Cristo, a esperança, a redenção de Israel, a redenção na vida deles. Aquele que eles amaram, caminharam, andaram com Jesus. E ali numa sexta-feira, pregado numa cruz. Tragédia. Que tragédia. Você lê o texto de Emaús, eles estavam assim tão perdidos e perplexos que
O próprio Jesus chegou perto deles e eles não conseguiam nem enxergar que era Jesus, de tanta tragédia que tinha entrado dentro da vida deles. Tragédia. Escuta isso que eu vou dizer para você, onde Deus me quebrou. Na sexta-feira foi a maior tragédia daqueles homens, mas no domingo Jesus ressuscitou, e foi a maior vitória que eles já viram, a maior vitória da humanidade. O teu Jesus vive, o nosso Redentor vive, Ele ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Da mesma forma que o teu Jesus, meu irmão, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele saiu da tragédia para viver o maior triunfo da história. E por causa da vitória de Jesus lá na cruz do Calvário, meu querido, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por causa do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, você pode vencer. Você pode sair da sua tragédia, meu querido, e no poder de Deus viver toda a vitória, todo o triunfo que Ele tem preparado para você. Fique em pé no seu lugar. Adore o Senhor, adore o Senhor. Os nossos irmãos vão estar servindo a ceia agora. Quem pode participar da ceia do Senhor, meu querido? Quem um dia entregou a sua vida para Jesus? Quem um dia, meu irmão, já foi batizado na sua igreja, deu profissão de fé e está em plena comunhão com a sua igreja? Agora é o momento de você adorar o Senhor, participar da ceia do Senhor. Adore o Senhor. Quando você pegar um dos elementos, você pode sentar, que depois nós vamos dar continuidade na ceia do Senhor. Adore o Senhor em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu vivo é sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, declare que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem
Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da igreja. Um dia Ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 vai participar da ceia, alguém que é batizado, já aceitou Jesus, batizado, fique em pé no seu lugar, só um pouquinho, com todo carinho nós vamos levar para você. Alguém que está em plena comunhão com sua igreja, ainda não pegou algum dos elementos, um sinal de braço, fique em pé, que nós levaremos para você. Ok. Irmão, participar da ceia do Senhor é um misto de um privilégio e de uma responsabilidade. O privilégio, porque o que é a ceia do Senhor? Eu estou anunciando, é um memorial anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Que privilégio participar dessa mesa que anuncia que o meu Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele voltará. Então você participa da ceia mais poderosa, da reunião, do anúncio mais poderoso que a humanidade pode ter noção. Só que por outro lado, é um momento onde nós precisamos refletir sobre a nossa vida. O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com esse Jesus que precisa ser o centro da minha história? Gostaria que você fechasse os seus olhos, que você refletisse. O texto diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. É o momento onde eu preciso me examinar, pedir que o Espírito Santo me ajude nesse exame, porque a palavra do Senhor diz lá em Salmos: sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que eu preciso confessar, um perdão que eu preciso liberar, alguém que eu preciso pedir perdão, alguém que eu preciso restaurar um relacionamento, alguém que eu preciso liberar perdão. Esposa, nós falamos aqui sobre transformando tragédias em triunfo. Talvez a atitude que você fazer, a decisão que você precisa fazer para sair da tragédia e viver o triunfo, é a liberação de um perdão. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão transforma. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Pega o seu pão aí, querido. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do teu Jesus. Participe do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, o sangue do Cordeiro Santo de Deus, foi derramado lá na cruz do Calvário, por mim e por você, e é um pacto, um testamento, firmado no sangue de Jesus. Fazer isto
todas as vezes que beberdes em memória de mim, em memória de Jesus, participe do cálice. Obrigado, papai. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós, ninguém aqui é merecedor do teu sacrifício lá na cruz do Calvário, mas o Senhor voluntariamente decidiu ir para a cruz, para que nós pudéssemos viver a vida. O Senhor foi para a tragédia, foi para os cravos, foi para os espinhos, para que hoje nós pudéssemos viver triunfo. O Senhor morreu lá na cruz e ressuscitou. O Senhor saiu da tragédia para viver o maior triunfo que nós já podemos e viremos vivenciar na nossa vida. O que o Senhor vive, que o Senhor ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e um dia o Senhor voltará para voltar a sua igreja, e nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares, e viveremos com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Recebe a honra, a glória, o louvor, a majestade. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o nosso Redentor vive, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, meu querido, fique em pé no seu lugar, celebre porque o teu Jesus está vivo, Ele está sentado à direita do Pai. Adore o Senhor, passe os cálices aí para a sua direita. Vamos terminar esse culto, meu querido, em adoração, em louvor a esse Deus. Adore o Senhor, passe o cálice aí para a direita. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.
Deus, que o amor maravilhoso desse Pai lindão, que deu seu único filho para morrer na cruz por nós, que a graça do Filho que morreu na cruz, que se entregou voluntariamente por nós, que a unção, a consolação, o poder sobrenatural do Espírito esteja sobre a vida dos teus filhos, que eles venham ter uma semana, Pai, de muita intimidade contigo, que se fortaleçam no Senhor, com muito renovo, que eles consultem ao Senhor, que eles, ó Deus, ajam, Deus, na força do Senhor, na alegria do Senhor, e nós profetizamos uma semana de milagres, de vitórias, de triunfos, em nome de Jesus, amém, e amém. Vai na graça, meu querido, a alegria do Senhor é a nossa força, celebre o Senhor.